não podiam estar nem nas casas reunidas. É um livro muito antigo. Quem gosta de ler, conhece as coisas. Eu quero ler um texto, depois eu vou pedir a ajuda de Débora. Vou me recorrer a ela. Capítulo 4 de Filipenses, versículos 1 a 9. Vamos ler todo o texto. Diz assim: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pense concordemente no Senhor. E a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz seja convosco. É um texto longo. Eu quero dar uma síntese e depois nós vamos tratar de um assunto comum. A igreja de Filipos, ele está dizendo que era a coroa dele. Quando que ela foi fundada? Quase todas as origens das cartas das igrejas você vai encontrar em Atos. Filipe foi na segunda viagem missionária. Foi quando Paulo quis ir para a Ásia e ele foi impedido, no capítulo 16, pelo Espírito de ir para a Ásia. E aí ele, à noite, ele dorme, ele tem uma visão. Um varão de macedônio, e ele diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Filipe era a entrada na Europa, e Paulo vai para lá, e ele fala: eu não fui desobediente à voz do Espírito, e ele funda a igreja. Lá ele encontra a Lídia, mas não é você não, viu? Foi a outra vendedora de púrpura. Lá ele encontra a Lídia, e lá aquela mulher que tinha um espírito adivinho frequente atrás deles, falando: estes homens são homens servos do Senhor. E quando ele repreende, ele vai preso. Então ele vai para a cadeia. Ele e Silas apanham muito por isso. E ali surge a igreja de Filipe. E agora ele está falando à igreja porque havia um problema na igreja. Tinha duas mulheres que tinham posição de liderança na igreja, estavam com intrigas. Evódia e Sintique.
esse tipo de coisa na igreja não faz parte do propósito da igreja. Quando Jesus ora, se não me engano é 17 de João, versículo 11, ele ora pela unidade. E quando tem pessoas com divisão, e aí afetou toda a igreja toda começou a viver fora do padrão, e ela começou a ter ansiedade. E aí o que Paulo fala? Ele pede ao líder da igreja para auxiliar essas pessoas nesta contenda. É João 17, 11 ou 21? Leia 11 aí, vamos ver o que diz. Final, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam assim como nós. Que eles sejam um, assim como nós. O objetivo da igreja é auxiliar uns aos outros para que haja unidade. Quando um senta e fala do outro, você quebra a unidade. Lá em Efésios, Paulo fala assim: para que haja unidade do Espírito. A igreja é um corpo espiritual, então precisa ter unidade. E a nossa língua muitas vezes confunde isso. E aí Paulo está falando para auxiliar, porque elas estavam passando por este momento assim, mas elas eram úteis ao trabalho, que elas tinham muito fatigado na ajuda da expansão do reino. Ele diz isso, para que voltasse à igreja a alegria. Porque a igreja de Filipos foi a igreja que abraçou Paulo, foi a igreja que auxiliou Paulo no ministério, foi a igreja que mandava recurso para Paulo. Você tinha uma igreja rica, que era a igreja de Corinto, mas a igreja de Corinto não ajudava em nada. Paulo passou 1 ano e 6 meses em Corinto. Ele teve que trabalhar 1 ano e 6 meses fazendo tendas, porque a igreja não dava nada. E essa igreja, mesmo menor, ela socorria Paulo. Por isso era uma igreja que nasceu na tribulação, mas ela era amada por Paulo. Ele fala assim: vocês são a minha coroa. E ele queria, o propósito de Paulo era que a igreja voltasse a ter alegria. A alegria do Senhor é um mandamento que nós precisamos ter, e ela faz parte do fruto do Espírito. Quais são as 3 primeiras virtudes do fruto do Espírito? Aprenderam, né? Até que enfim, está na hora, é isso aí. Porque a pessoa já começa lá pelo meio. A Bíblia tem sequência, e é bom respeitar a sequência, porque essas 3 primeiras é a nossa relação com Deus. O nosso amor é amor divino, que vem de Deus através do Espírito. A nossa alegria é o Senhor, que é a fonte de toda a alegria. A nossa paz é em Cristo Jesus, que é uma pessoa. As outras 3 virtudes são sociais, que eu tenho que ter com os irmãos: bondade, benignidade e longanimidade. Tem que suportar, tem que amar, tem que ser bom. As outras 3 são virtudes individuais que nós temos que buscar: fé, mansidão e temperança. São 9, então tem que começar a gravar. Eu falo tanto aqui, já estão aprendendo, é bom que aprenda mesmo. E aí, Paulo queria que a igreja voltasse a ter alegria. Fala: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. No verso, esse é 4, no verso 5, ele fala: seja a vossa moderação conhecida de todos, perto está o Senhor. Nós precisamos ter moderação, domínio. Isso também Paulo fala lá no capítulo 1, verso 7 de 2 Timóteo. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, moderação em amor. Porque quando você se acha forte, você sai espanando. E precisa ter moderação. Então,
E agora nós vamos entrar naquilo que a gente propõe falar. Jesus está chamando aí. Ele começa a falar: não andeis ansiosos de coisa alguma. Nós vivemos, irmãos, num momento difícil da sociedade. Aproximadamente 50% da população do mundo tem algum distúrbio emocional. Diz o cientista que não existe ninguém que não tenha pelo menos umzinho. Tá rodando. Tem algum que joga pedra no vento, né? Tem outros que ficam contando os cachorros da rua. Mas em elevada monta. Esse processo, irmãos, olha o que a palavra de Deus diz: não andeis ansiosos. Os versos seguintes, Paulo apresenta a solução para isso, mas a gente nota que isso está invadindo o meio cristão. Tem um levantamento, uma pesquisa aí: 20% dos pastores evangélicos do Brasil são depressivos. Uma coisa engata na outra, irmãos. A Bíblia está dizendo que é um mal, e hoje a ciência já trata isso como doença. Mas Paulo, ele dá o remédio logo imediatamente. Antes, sejam conhecidas diante de Deus através Pela oração e súplicas com as tem remédio. A oração é remédio. Só que nós vivemos numa pressão que a sociedade impõe sobre nós, que nós não temos tempo para o Senhor mais. Logo, estamos sem o remédio, estamos sujeitos. O crente precisa saber de uma coisa: não é porque você aceitou Jesus, você criou a asinha e transformou em anjo. Se eu sei que eu não vou entrar nesse estado, eu tenho que seguir o princípio da palavra de Deus. A obediência é fundamental. A Bíblia está dizendo que eu não posso andar. Jesus, no capítulo 6 de Mateus, lá através, versículo 25 a 34, ele começa a tratar desse assunto, sobre as questões fundamentais. A epígrafe, não andeis ansiosos. É isso aí. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. A minha colinha tinha sumido, mas eu anotei alguns versículos para depois. Você está com a Bíblia NV aí? Não, eu estou com a ECA. Mateus 6, 25. Esse todo mundo tem que saber de cor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos quanto? Pela vossa vida, minha está aqui falando. Pela vossa vida. Quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que vos haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? A sua Veja, é diferente, né? No conceito de administração, essas são as necessidades básicas do homem: comer, beber e se vestir. Então ele está sempre atrás destas coisas, e isto Deus trata como necessidade.
como necessário. E Deus tem um compromisso conosco, aí entra a fé, de nos atender em nossa necessidade. Se Ele tem um compromisso de nos ajudar em nossa necessidade, eu tenho que descansar nele. E aí, quando eu não descanso, vai faltar amanhã. Você hoje já começa a sofrer. A NVI diz: por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver. Mas eu quero o Provérbios 12, 25 na NVI. Ela fala. As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos Não tem uma versão, na minha, diz que as preocupações, diz a ansiedade no coração do homem o abate. Meu tá assim. Tem uma versão que diz a ansiedade no coração do homem o oprime. Mas eu estou querendo ver uma palavra que diz oprime. Deprime o homem, esse aí, NVI lá. O coração ansioso deprime o homem. 12, 25. Tá? Aqui na versão ela fala que abate, na outra fala que deprime. E esta coisa é muito frequente na vida de cada um de nós. Quem é que não tem preocupação e ansiedade? E aí? Ninguém tem? Todo mundo está light, está bem. Todo mundo, como diz, né? Todo mundo zen. Hein? Hein? O coração ansioso deprime o homem. Esse aí. Essa que eu estou falando. Veja o que está dizendo. A ansiedade vai te levar ao quê? Depressão. É porque, irmãos, a gente não imagina a guerra espiritual que existe. Leia Efésios 6 e 12. Isso tudo é consequência. Tem uma pessoa que a gente conversa com ele, não fala capeta, ele fala lapeta. Agora de cá não, é lá. Porque a nossa luta É lapeta. 6 o que, pastor? 6 e 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas Contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, o crente se prepara para uma guerra e nós estamos despreparados para a guerra espiritual. E aí nós somos flechados, irmãos, atacados. E a arma poderosa de Satanás chama-se astúcia. Ele não vem com aquele chifrão que todo mundo idealiza. Ele vem minando as suas forças. Coloca na sua mente, coração, uma preocupação. Se você não tratar, daqui a pouco você está entrando no processo depressivo. Hoje, nas empresas, tem um negócio, uma linguagem aí americana, é workaholic, né? Aquelas pessoas viciadas em trabalho. Workaholic. Hein? Workaholic. É aquelas pessoas viciadas em trabalho. Isso é um processo para você desfazer uma ansiedade. E aí a gente olha o seguinte:
Paulo está dizendo: não andeis. O lugar da ansiedade do crente é aos pés do Senhor. Essa deveria ser a regra, mas nós esquecemos das regras e entramos nesse afã, e daqui a pouco nós temos como consequência, estoura pessoas com insônia, pessoas com gastrite, e por aí vai, e não sabe por quê. Nós temos que rever. Nós precisamos estar atentos a qualquer tipo de sintoma. Dores reumáticas. Essas pessoas, elas deixam de ter prazer, elas trocam a identidade delas é o que elas fazem. É por isso que fica o workaholic. Então, eu sou o que eu faço. Né? Quando eu estou de férias, eu estou pensando que... Né? Porque a minha alegria, exatamente, que a minha alegria é o que eu faço. Então começa a inverter tudo, né? Imagina você. E a gente começa a ver, irmãos, nós falamos de moderação. Pessoas inquietas, pessoas insatisfeitas, pessoas intranquilas, tudo é sintoma de ansiedade. 1 Pedro 5 e 7 diz o seguinte: lançando sobre ele a sociedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós citamos isso constantemente. Não letrado. Então, são conhecedores aí. Mas eu preciso trazer a palavra para a vida. A palavra tem que fazer sentido na nossa vida. E como a gente sabe que está numa guerra, o sintoma que você perceber, por isso que eu falo constantemente no nosso discipulado, a avaliação que o crente deve ter da sua vida. O que há? Isso a gente tem que voltar aos pés do Senhor. Nós falamos aqui na semana passada sobre a presença do Espírito de Deus na nossa vida, sobre a presença de um Deus eterno morando com você, vaso de barro. E esta pessoa, ela te entende, só que ela precisa que você recorra a ela. Quando nós temos qualquer tipo de sintoma de anormalidade, vamos consultar o Senhor. O que é isso, Senhor? Começa a conversar com você. O salmista, lá no Salmo 42, verso 5, ele diz: por que está abatida, ó minha alma? Ele não espera que as emoções conversam com ele, ele conversa com a alma. Nós precisamos pegar a palavra e trazer a palavra, pregar para nós mesmos, para que isso entre no nosso coração e a gente não seja, irmãos, iludido por Satanás. Porque nós temos uma segurança: Deus é o nosso protetor. Só que nós esquecemos disso tudo e entramos como um parafuso, e daqui a pouco nós estamos como Elias, querendo morrer. Aí já é um estágio, né? Não é, doutora? O estresse provoca angústia, angústia, depressão, depressão, melancolia, melancolia é o fundo do poço, não é? É a última das coisas da dor da alma. E esse monte, nós fizemos, esses dias eu ouvi na CBN, diz que o suicídio está aumentando anualmente 12%. Irmãos, e tem crente se suicidando. Porque se nós temos um Deus que é vida, se nós temos o Espírito de vida, qual é a causa? É que nós levamos a vida brincando de ser crente.
ligamos o carro no automático e estamos indo. Você não para, você tem que parar. Pastor, fiquei sabendo agora, segunda-feira, o pastor pregou, louvou, outro dia foi pulando a banca. É isso aí. Não se abre, hoje em dia as pessoas não se abrem mais para a igreja. As pessoas confiam na igreja, ficam guardando aquilo, vivendo uma vida de aparência. Às vezes a pessoa vive tanto um estado assim que ela começa a achar que aquilo é o normal, né? Aquela melancolia, aquela tristeza. Normal do crente é a alegria. Porque Salmo 16:11 diz que em Deus há fartura de alegria. Leiam aí. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria. Plenitude de alegria, que mais? Na tua destra, delícias perpétuas. Delícias perpétuas. Então um crente que vive em conexão com Deus tem que ter alegria, porque nele há plenitude. E a Bíblia diz que nele há fartura. Se a gente não vive isto, irmãos, você vive um evangelho diferente. O evangelho é de luta. Paulo e Silas estavam esfoliados na prisão, mas eles tinham alegria com o Senhor, cantavam e oravam. No seu barco não é garantia do vendaval fora, mas no seu barco vai ter que ter uma garantia de Jesus dentro. O temporal vem fora, mas quando Jesus está dentro, tudo se resolve. O crente precisa desfrutar disso. Nós somos filhos de Deus para viver uma vida assim, embora cheio de luta, combate por todo lado, mas nós temos uma proteção. A Bíblia nos garante a armadura, e Deus falou, Paulo diz lá no capítulo 3, versículo 3 de Colossenses, que a nossa vida está escondida em Deus. Quando está escondida em Deus, quem é que pode tocar? Só Deus. 3 e quanto? 3. Eu cito esse versículo muitas vezes aí. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Meu Deus. Então ninguém pode tocar. Como é a consequência disso, irmãos? Nós estamos vivendo uma situação a sociedade hoje vive amedrontada. A multiplicação da iniquidade, a violência e a maldade no coração do homem, ela gera um pânico, um medo nas pessoas. Se você entrevistar ou fizer uma enquete, todos têm medo, porque não sabem o que pode acontecer ali. E isso, se você viver neste dilema como crente, fora da proteção de Deus, você não vai sair de casa. Tem gente que já não sai mais de casa. Essa é a sociedade que nós moramos, nós vivemos. Mas eu tenho uma garantia de Deus. Nós estamos sujeitos também. Eu conheci um pastor. Ele esteve aqui em Vitória de São Paulo, ministrou para nós. Nós fizemos o aniversário dele, ele voltou a São Paulo. Na semana, esteve conosco no domingo, voltou na segunda, na quarta-feira. Ele sai da igreja, chegando em casa, ele é assassinado. A gente não está livre, não dessas coisas. Mas isso não pode nos prender. Deus não gosta de pessoa covarde. Deus não nos deu o espírito de covardia. Lá em 1 João 4,18 ele diz: o verdadeiro amor lança fora todo medo.
E se eu vivo o amor de Deus atingido por Ele, eu não tenho do que temer. Salmo 27. Leia o Salmo 27, acho que o versículo 1. Quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. A quem tem medo, o Senhor garante a minha existência. O que eu acredito em você? Tem um texto que uma versão que fala assim: temer o que me possa fazer o homem. Não é esse não? É nesse salmo sim. O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Onde os malvados, meus adversários, meus inimigos investiram contra mim, para comerem as minhas carnes e tropeçaram e caíram. Esse? E lá no versículo 4 ele diz que ele... Pois eu pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza da sua santidade e aprender no seu... E ele fala para abrigar. Não, ele fala que quando os levantam sobre ele no pavilhão do Senhor, ele é oculto. É o 5, né? No dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo. Lá, como se diz, né? Lá no oculto do tabernáculo, lá onde só Deus está, lá nós estamos escondidos. No oculto do tabernáculo, lugar oculto, só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. E quando nós temos a proteção de Deus, nós estamos escondidos lá. Vamos ler Provérbios 17 e 22. Coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca os olhos. O espírito abatido seca os ossos. Paulo, ele começa aí no verso 6, ele diz que a oração é o remédio para que a ansiedade não domine o nosso coração. Quem tem os passos da oração nossa, modelo que Jesus deu ali na oração do Pai Nosso, ali tem alguns passos. Ali tem adoração. Adoração, quando você está na oração adorando a Deus, você faz. O que é adoração na oração? Você realça o que Deus é. Deus é. Só Deus tem as ONIs: onipotência, onipresença e onisciência. Mas Ele é soberano, majestoso, Deus que enche todo o céu. O salmista, no Salmo 139, falou: para onde eu vou fugir da tua presença? Se eu subir, lá está. Se eu descer, se eu for para um canto, se eu for para outro. Pois bem, se eu começo a dizer que Deus é isto, tudo tem espaço, irmãos, para eu ficar amedrontado? Só se você é incoerente. Se você fala para Deus, Deus é tudo isso, e você fica tremendo, é por isso que a oração te livra da ansiedade, porque quando você começa com ações de graça e com adoração, você vai exaltar esse Deus. Ele não muda, Ele é eterno. E aí o que você vai tomar posse? Vai tomar posse do que Deus é. Quem é que pode com o Senhor? Se você está brigado nele, logo, se você transfere qualquer tipo de preocupação para esse Deus, você vai descansar. É por isso que Paulo diz:
sejam conhecidas através da vossa petição. No verso 7, ele fala da paz. Quando eu me trato, quando eu me relaciono, o que é paz? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. A falta de paz é o desarranjo. Havia, irmãos, um abismo entre o homem e Deus, por causa do pecado. Jesus nos reconcilia com Deus. Você se harmoniza com o Senhor, logo você é restabelecido a sua paz com Deus por causa da cruz. Então, essa paz faz parte. Jesus disse, 14:27 de João: deixo-vos a paz, não vou lá dou como o mundo a dar, para que não se atemorize. Então, Jesus é a nossa paz. Se não me engano, Efésios capítulo 2, versículo 21 ou 22, diz o seguinte: Ele é a nossa paz. Então a paz é uma pessoa. E ele diz: guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Mas no verso 8, ele traz o remédio para você viver uma vida sem ansiedade. Jeremias, no livro de Lamentações, no capítulo 3, ele começa a chorar minguar. Por isso que chama Lamentações. Lá no versículo 21 ele diz: quero trazer à memória. O que é isso, irmãos? Mudar o pensamento. Você precisa, a maneira que nos leva a um estado de ansiedade, e muitas vezes através de uma depressão, é a maneira que você pensa. O organismo, na hora, ele sente isso. Nós temos no nosso cérebro o neuroreceptor e o neurotransmissor. Tá certo ou não tá? Eu quero confirmação. Um joga informação para o outro. Um emite uns sinais de bem-estar, serotonina ou dopamina, e pra cá. E quando você começa a encher de lixo a sua mente, ele deixa de gerar. E aí você vai para o psiquiatra, ele vai te dar o remédio para ver se essa química vai funcionar. Porque você, através do seu pensamento, você deixou de gerar, porque você encheu de lixo. É ou não é? Estou certo? Você, hein? 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 Mas veja bem, e aí no verso 8 ele fala: finalmente, irmãos, resolveu o problema da encrenca entre as duas irmãs, restabeleceu a alegria na igreja, e através da oração foi banida a ansiedade. Ele fala: a paz volta. Agora vocês têm que tomar cuidado, trabalhar na mente de vocês, tá? Porque senão eu crio uma reação negativa para o meu inimigo, para o meu organismo. E aí você vai parar na mão de Débora, não tem jeito. Falar uma coisa só. Essa questão da ansiedade, eu entendo, assim, Deus tem me dado o entendimento de que ela pode ser um gatilho para vários tipos de adoecimento. Isso aí. Um deles seria a depressão, e outros tantos mais, mas não só dentro da psiquiatria. A questão de, por exemplo, pico de pressão, a pessoa que vai toda hora no pronto-socorro, às vezes com pico hipertensivo. É isso aí. A questão da enxaqueca, que eu, por exemplo, né, se eu estiver muito ansiosa, uma dor de cabeça, então, vários tipos de doenças. Eu entendo que o problema da ansiedade é a questão de ser um pecado mesmo, da gente, da falta de confiança, de denunciar a todas essas nossas dificuldades. Mas ela pode levar a adoecimentos vários, muitos, mas dentro da genética que a pessoa se permite. Porque
Você tem que a predisposição do organismo. Então, tem algumas questões que eu entendo que são orgânicas, mas, por exemplo, a depressão da menopausa, que é muito comum. Pós-parto. Tá? Às vezes tem esses gatilhos, né? Que pode ser uma perda, um trauma, tudo isso pode gerar. Mas eu estou dizendo o recurso que Deus colocou na mão da gente. E também é importante, pastor, entender se da onde que vem essa ansiedade. Ela não vem do nada, né? Ó, eu comecei a olhar a Bíblia depois de um longo tempo de caminhada de uma forma diferente. Tudo que a Bíblia coloca como que não pode usar, e eu falava como eu tenho que me adaptar. Eu sempre falo com vocês, o ideal da Bíblia, que está na Bíblia, que Deus manda, e aonde você está. Se você é um camarada ansioso, e a Bíblia está dizendo que não é para ter ansiedade, eu tenho que me conhecer e saber aonde eu estou, para traçar um projeto de vida para mim, para que eu possa cada dia encurtar essa distância do ideal de Deus. Isso você tem que fazer com toda parte da sua vida. Inclusive, uma das consequências disso parte da restauração da alma. Enquanto você não tratar a sua alma, restaurar a sua alma que foi danificada pelo pecado, você vai estar sujeito a essas trovoadas. Tá? Então, por isso que eu falo sempre, examine você aonde você está. Eu tenho ansiedade à flor da pele. Vá para o joelho, vá ler a Bíblia, leia a Bíblia. Eu falo com vocês aqui para ler a Bíblia. Vocês acham até essa insistência minha, a Bíblia é o melhor divã, porque ela fala das coisas de Deus, e Deus sabe o que é necessário para a minha vida, porque Ele é o Criador. Ele sabe que eu não suporto preocupação nem ansiedade. Então eu vou ter que me encaixar, tá? E de vez em quando, Satanás é tão sagaz que você não está imune. De vez em quando ele Veja, você que tem uma cura de Deus, de vez em quando você tem ameaça nela, tem ou não tem? E aí você tem que bradar alto: Satanás, eu já fui curado. Porque se você assumir, ela vem. Volta, amor. Então você tem que entender, eu estou numa luta do campo espiritual, eu não estou imune, mas eu preciso me guardar no Senhor. Então a minha mente, ela precisa sofrer uma mudança. O que eu gostaria, eu falo constantemente, que o crente absorvesse tanto a palavra, que ele transpirasse a palavra, que o suor do crente fosse a palavra. Mas nós vivemos numa luta e ninguém se dá conta disso. Para ler a Bíblia você vai dormir, vai babar, vai. Tem gente que quer dormir e pega a Bíblia. Daqui a pouco está lá. Estraga a Bíblia. Tá? 1:21 ou 25? Negligente. Leia o 21. Continua, você não terminou. A vossa alma. Então a restauração da alma só com a palavra. O que ele está dizendo? O acúmulo
Quando a mulher vai lavar um copo, ela não lava direito, fica vestígio de sujeira. E muitas vezes você vem para a igreja, o coração com vestígio. Ele fala, o acúmulo da maldade. A palavra é poderosa para limpar e salvar a vossa alma. Só a palavra. Quando eu insisto para a leitura da palavra, é porque ela causa libertação. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, Vos libertará. então eu preciso ocupar minha mente, o meu pensar com as coisas de Deus. Leia lá, Colossenses 3, 1 e 2. Se já vocês estão muito devagar, vou citar. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas de cima. Pensai nas coisas de cima, onde Cristo está assentado. Aqui da terra. Mas quais são as coisas que nos envolvem? Aqui da terra. Você nem pensa em Deus. Sai de casa, só pensa em Deus no domingo. Eu vou para a igreja hoje, oh Deus. Ele lembra que tem que pensar em Deus. Hoje é o dia. Se vier no domingo. Se vier no domingo. Se vier no domingo. Se não vier, ele já está pensando na churrascada, está pensando nos outros problemas e não pensa em Deus. Pense nas coisas de cima, onde Deus está assentado, aonde você vai morar. 5 e 19, ou 6 e acho que é 6 e 19 de Mateus diz assim: aonde está o vosso tesouro? Se você tem a sua morada como tesouro, o seu pensamento estará lá. 6 e 21, né? Mas se você tem o seu tesouro com coisas daqui, o seu pensar estará aqui. E aí, meu filho, está sujeito a ansiedade, preocupação, depressão. Está entendendo? Um monte de ão. Nós temos que desfrutar da vida de Deus. Esse versículo 8 é fundamental. É aquele 12 e 2 de Romanos. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, do vosso pensar. 2 Coríntios 10 e 4 começa Paulo falando uma afirmação: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Aí ele vem para desfazer sofisma, argumentos, pensamento que se aloja no seu pensar e se estabelece como uma verdade. Então ele diz: o poder das armas que Deus coloca na nossa mão é para você desfazer essas armadilhas que Satanás cria e para você levar todo o pensamento cativo ao Senhor. Irmãos, eu não sei. Eu vou dizer uma coisa que eu desfruto. E eu tenho até receio. Quando você se ocupa ou pensar com as coisas de Deus, todas as coisas são fáceis para você. Mas você tem que gastar tempo. O crente, ele deveria voltar-se para Deus. A sua mente abre. A capacidade mental, hoje Satanás está fechando a mente das pessoas. Filme e televisão, você não cria nada mentalmente. A Bíblia não tem figura. A imagem, você vai lendo aqui, vai criando imagem. As janelinhas vão se abrindo. Você senta na frente da televisão, elas vão se fechando. Aí você fica só com aquela viseira. Tá? Você sabe por que tem muito crente que não conhece nada? Porque agora, como que você tira uma pessoa dessa situação? Ela tem que fazer um esforço para sair. Hein? Tem que fazer um esforço hercúleo para sair. Me chame que eu ajudo. O Hércules ajuda. Viu? O Santo ajuda.
Não, Hercúleo é força. Então eu sou sinônimo de força. Para destruir fortalezas e toda altivez. Toda altivez. Você conhece a história de Hércules? Da mitologia grega? Os 12 trabalhos de Hércules? Então, eu dividi um continente. Eu tenho a força. Na história de Monteiro Lobato. Eu carreguei o Atlas nas costas. São os 12 trabalhos de Hércules. Você falar em Monteiro Lobato aqui, só os de 40 para cima. Senão não sabe. Só quem gosta de ler, né? Eu gostei. Lá ele carregou tudo isso nas costas, mas não carrega o Espírito Santo dentro da vez que vai sair alguma coisa. Meu irmãos, Só Deus. o bom da vida espiritual é você desfrutar dela. Amém. Essas mazelas, elas estão no mundo por causa do pecado. Mas nós fomos chamados para ter uma vida diferente. Eu não consigo, olha, a busca nossa pela perfeição de Cristo, resplandecer Jesus, tem que ser diária. Quando Jesus disse, eu vim para que tenhais vida e a tenha com abundância, é uma vida plena. Onde vocês têm satisfação, vida plena, vida satisfatória, vida cheia da presença de Deus, não resulta em coisas, resulta nele estar em nós. O fluir de Deus, Deus é alegria, Deus é gozo, Deus é paz. Eu não entendo porque tanto crente azedo. É porque só envolve, a mente não está ocupada com a palavra de Deus, nem o poder de Deus, tá? Fica os crentes, irmãos, nós temos a presença do Espírito em nós, ele faz morada, ele não visita, como no Velho Testamento ele mora. Aleluia. Então você tem que recorrer a Deus. Essa semana eu fiquei meio tranquilo, perdi o sono por 1 hora de madrugada. Eu falei, está acontecendo alguma coisa, não sou assim. Fiquei, podia ser. Eu falei, Lia, mede a pressão, vê se estou com a pressão alta. Eu não estava. Vai ligar para Débora. Ligar para Débora? Ligar para Deixa eu deixar fora. Nada. Ela me ligou depois, e aí? Eu falei, parece que nem nada aconteceu. Vá para os pés do Senhor, que Ele te socorre. Capítulo 13 de Hebreus, versículo 6. E outro leia 2 Coríntios 4:17. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Isso aí. Tá? Esse que estava procurando. Não temerei. Acho que é o Salmo 118, né? O que me pode fazer o homem? Tá? Não temerei. Se o Senhor é o meu auxílio, se isso está no seu coração, você entra no meio de um exército e vaza do outro lado. Quem te garante é o Senhor. 4:17, 2 Coríntios. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Tudo que você passar por aqui, você tem um resultado muito glorioso lá do outro lado. A nossa leve e momentânea tribulação vai resultar num eterno peso de glória. Traga isso na mente. Capítulo 8, verso 18 de Romanos. Paulo era exemplo do que apanhou por causa de Cristo. Ele dizia
que as lutas do tempo Porque presente para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então pense, nós temos algo que nada pode empanar aqui neste mundo, que Deus vai nos dar. É um peso de glória. Sofrimento faz parte do pacote, não tem jeito. Sofrimento é pedagógico, é para o crente aprender. Por isso que Tiago diz, lá no capítulo 1, verso 2: tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias, porque vai te ajudar a crescer. Quando você entende que Deus está te elevando no nível acima, você bate palma e fala: bota mais, Senhor. Mas não é isso. Mais devagar. Mas olha o que Tiago está falando. Agora, os crentes que não compreendem, falam: por que em mim? Só eu. Não é assim? Por que eu sofro tanto? É porque Deus quer te corrigir. Deus quer tirar você disso para te levar para uma vida de excelência. Se reprovar, vai repetir? Se reprovar, aí é o verso 2. Aí eu tenho que falar. Aí já é o verso 12. Bem-aventurados os que sofrem provações, porque depois de aprovado, recebem a coroa da vida. Se não for aprovado, volta para a vida. Essa é a lei de Deus, minha filha. Deus não dá nada. Aprenda isso. Deus não dá nada de mão beijada. O que deu de mão beijada foi salvação. Daqui para frente, leia. Paulo diz: eu me afadigo, eu me esforço. Crente preguiçoso, meu irmão, vai ficar aí, vai deixar de desfrutar. Amém? Irmãos, livre-se disto. Nós temos uma vida em abundância no Senhor. Glória a Deus. Então, goste disso. 4. Vamos ficar a noite toda no banco.